Olá, seja bem-vindo a mais essa aula. E nessa aula nós vamos fazer a instalação do Kubernetes Dashboard. O Kubernetes Dashboard é uma aplicação web que nos permite acessar e gerenciar alguns recursos do Kubernetes através de uma interface web, né? Então, como a gente pode ver ali, você pode utilizar o dashboard para fazer deploy, de aplicações containerizadas num cluster Kubernetes, realizar troubleshoot das suas aplicações containerizadas, troubleshoot ali é a resolução de problemas, e gerenciar recursos do cluster. Você pode também usar o dashboard para obter um overview das aplicações que estão executando no seu cluster, assim como para criar ou modificar recursos individuais do Kubernetes, como os deployments, jobs, daemon sets, entre outros recursos. Por exemplo, você pode escalar um deployment, iniciar um rolling update, restartar um pod ou efetuar deploy de uma nova aplicação utilizando o wizard de deploy. O dashboard também provê informações sobre o estado atual do Kubernetes e dos recursos dentro do cluster, assim como erros que podem ter ocorrido. Então essa é a página da documentação oficial do dashboard do Kubernetes. Esse link, assim como outros links, vão ficar na documentação disponível também nessa aula, tá? E assim como os comandos que nós vamos utilizar nessa aula. Então, se você quiser acessar, tem mais informações aqui sobre como fazer o deployment do dashboard e tudo mais, na documentação oficial. Para o K3S, nós vamos utilizar a documentação oficial de implantação do Kubernetes Dashboard no K3S. Então, o que nós vamos seguir basicamente é essa documentação aqui, efetuando alguns ajustes necessários e passando também as devidas explicações para vocês quando for necessário. Então, vamos para a aula. Eu já estou aqui na nossa máquina virtual com o K3S instalado e agora a gente vai começar a executar o procedimento de instalação do Kubernetes Dashboard. Para isso, pessoal, eu já montei aqui o script dos comandos que a gente vai executar na aula. Eu vou utilizar esse script aqui porque não faz sentido ficar digitando, lendo, escrevendo e digitando isso aqui, porque a gente vai criar alguns manifestos aqui para criar os recursos no Kubernetes. Mas fiquem tranquilos que esse material também vai estar disponível para você aí nos recursos da aula, como os links de referência. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é efetuar o deploy do dashboard. Então, para isso, nós precisamos copiar aqui esse comando, que vai setar a variável de ambiente GitHub URL, e a gente vai colar aqui para aplicar. Aplicado o comando, a gente vai executar também o mesmo procedimento para criar a variável version cube dashboard. Então, basta digitar e teclar Enter. Próximo passo a gente vai fazer a instalação propriamente dita do dashboard, Então, o comando é esse aqui. Nós vamos também copiar e colar ele ali e mandar executar. Aqui é legal que a gente já vê ali o comando K3S kubectl com a opção create, Que esse comando create aqui, já passando um pouquinho de informação para vocês adicionais, é um comando utilizado para criar recursos dentro do cluster Kubernetes. A gente vai falar muito em cluster Kubernetes e tudo mais, porque já o Kubernetes ele foi feito para você executar em cluster com pelo menos 3 nodes. Como o nosso ambiente aqui é um ambiente de laboratório para a gente praticar, nós não vamos subir um cluster. Nós vamos usar apenas um node e subir todas as aplicações dentro desse nó. Não tem problema nenhum para a gente poder aprender ali e exercitar o nosso conhecimento ali de Kubernetes e evoluir com isso. Então, após a aplicação desse comando, a gente consegue ver que ele criou ali o namespace Kubernetes Dashboard, ele criou algumas services, ele criou a Service Account Kubernetes Dashboard, ele criou alguns serviços, config map, outros recursos também que ele criou aqui como Cluster Role, Role Based Access Control, enfim, criou várias aplicações. Ele criou também um deployment, criou um serviço e também fez o deployment do Dashboard Metrics Scraper. Isso aqui para a gente é tranquilo, o importante é que tudo deu certo ali, foi criado e a gente pode ir para o próximo passo. O próximo passo, pessoal, é a configuração do Role Based Access Control.
controle de acesso baseado em papéis. Então, o que nós vamos fazer aqui é criar o manifesto do Service Account. O que é criar um manifesto? Ao executar esse comando, a gente vai estar criando um arquivo chamado dashboard_admin_user.yaml com esse conteúdo, né, que é o conteúdo de um manifesto YAML para implantação de recursos no Kubernetes. E a gente vai estar definindo que ele é um Service Account. O nome do Service Account é admin user. E ele vai ser criado dentro do namespace Kubernetes Dashboard. Então, o que a gente precisa fazer é copiar esse código, né, esse cat aqui, e ele vai criar no nosso diretório local. Então, se a gente der aqui um pwd para ver qual é o nosso diretório local, a gente está dentro do /root. E ao executar um ls, a gente vê que tem um anaconda-ks.cfg, que é um arquivo de configuração padrão ali do Rock Linux. Então, como a gente vai executar esse comando, eu vou copiar, né, aqui o comando, vou colar e vou teclar Enter. Vou limpar a tela para a gente ver o que tem agora dentro desse diretório. A gente vê que ele criou aqui um arquivo chamado dashboard_admin_user.yaml e a gente pode dar uma olhada nele só para conferir, né? Porque a gente vai fazer isso para outros arquivos durante o nosso curso. Então já fica aqui a explicação do que acontece quando a gente executa um comando desse tipo. Então se a gente der aqui um vim dashboard.admin_user.yaml, a gente vê que é exatamente aquele conteúdo que a gente copiou daqui da nossa documentação e executamos aqui na nossa máquina virtual. Então, para sair do vim, !q! E a gente vai dar prosseguimento. Então, criamos um manifesto do Service Account. O que a gente vai fazer agora é criar o manifesto da Cluster Role Bind. Seguindo o mesmo procedimento, a gente vai estar criando ali um arquivo chamado dashboard_admin_user_role.yaml, contendo as informações ali do Cluster Role Bind, né? Então vou copiar aqui novamente esse novo comando, vou copiar e vou simplesmente colar e apertar Enter. O colar aqui no Linux, para quem não conhece, basta clicar com o botão direito do mouse, tudo que tiver na área de transferência ele vai colar, tá? Então basta fazer isso, a gente consegue dar um LL e ver que o arquivo que o comando que a gente executou criou também o arquivo conforme a gente esperava. Dando prosseguimento, nós vamos agora fazer a implantação da configuração do admin user, né? Ou seja, nós criamos dois manifestos YAML, um para criar um Service Account e um para criar uma Cluster Role Bind. O que a gente precisa fazer? A gente precisa agora aplicar esses recursos dentro do Kubernetes, passando o comando kubectl create, passando os arquivos contendo as definições dos recursos que a gente vai criar. Então basta copiar o comando aqui k3s kubectl create -f, que indica que é um arquivo, e passar os arquivos. Então aqui a gente vai criar os dois recursos de uma vez só. Então copiado e colado, basta apertar Enter ali e a gente vê que ele criou a Service Account e a Cluster Role Binding também. Então, beleza, vamos avançar. Próximo passo, pessoal, é a gente obter o Bearer Token para poder acessar o dashboard, né? Porque ele é um dashboard que precisa de autenticação. Então, a gente utiliza esse comando aqui para poder gerar um Bearer Token para a gente poder acessar o nosso Kubernetes Dashboard daqui a pouquinho. Então o comando a gente vai copiar ali e colar, e ele vai gerar um Bearer Token para a gente. Esse Bearer Token tem um prazo de expiração, não sei se eu salvo engano ele dura meia hora, não sei ao certo, né? Mas se a gente pegar ele aqui e copiar o conteúdo dele, e aqui mais uma explicação, se você não tem familiaridade com Linux, simplesmente selecionar o conteúdo que está aqui no terminal, ele já vai fazer a cópia para você. Você não precisa digitar Ctrl+C, não tem nada disso. Basta selecionar e já está copiado para a área de transferência. Mostrar aqui um pouquinho para vocês do que tem nesse Bearer Token, né? Parece informação sem sentido, mas ela está ali codificada. Então, se eu vier aqui nesse site chamado jwt.io,
a gente vai poder decodificar o BitterToken para a gente ver o que está indo de informação ali dentro. Então, colei o BitterToken aqui, do lado direito a gente já consegue ver que tem algumas informações, né? A URL que ele passa é a URL do dashboard dentro do Kubernetes. Na verdade, ele passa a URL do serviço, né? Então, o Kubernetes internamente ele usa um serviço de DNS próprio. E aqui a gente consegue ver que ele está usando o cluster local, né, referenciando no cluster local um serviço no namespace default chamado Kubernetes. Então, se a gente voltar aqui no nosso K3S e a gente executar um comando K3S kubectl get svc, a gente vê que tem aqui um serviço chamado Kubernetes. Então é esse serviço que ele está passando ali no BitterToken. E aqui outras informações aqui adicionais. Você pode visitar esse site também para exercitar também essa parte. Então vamos dar continuidade aqui no nosso treinamento. Então a gente gerou ali o BitterToken para dar conhecimento. E você precisa gerar no seu ambiente, tá? Então não adianta copiar aqui da documentação quando você fizer o download na aula e utilizar esse BitterToken. Não, você tem que pegar e gerar o seu aí no seu ambiente. Como a gente está fazendo a implantação do pod desse serviço dentro do nosso cluster Kubernetes, ele ainda não é acessível externamente. O próximo passo, pessoal, é a gente disponibilizar o acesso ao dashboard através do browser, né? Então, para isso a gente vai utilizar o comando port forward do kubectl e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o deployment do Kubernetes Dashboard, que o pod está rodando na porta 8443, a gente vai fazer um binding dele para um node port, um serviço do tipo node port, a gente vai falar mais disso lá na frente, na interface 0000, para que a gente possa acessar ele através do IP da nossa VM, não simplesmente no IP de loopback 127.0.0.1, né, que é o IP do localhost. Então a gente precisa copiar esse comando aqui e executar na nossa VM, no nosso node K3S. E aí a gente está fazendo o port forwarding, né, de todas as interfaces de rede. A porta 8443 do pod, do deployment, está sendo exposta aqui na porta 46463 em todas as interfaces de rede. Então agora a gente consegue acessar o dashboard passando essa porta. Então vamos verificar aqui. 192.168.0.32, 46463, ok? E ele aqui deu um erro para a gente, dizendo que ele é um serviço que está exposto através da porta HTTPS. Então esse é o erro que deu ali para a gente. Então basta a gente ajeitar aqui para HTTPS e ok. Então ele já apresentou aqui a informação de que o site não é seguro, lógico, porque ele está utilizando o certificado autoassinado, né? Então não tem problema nenhum. A gente vai clicar aqui em avançado e mandar seguir para o dashboard Kubernetes. Nessa parte aqui, ele apresentou para a gente a tela de login. Então a gente tem duas opções para fazer login. Login utilizando o token, que a gente viu ali como gerar, e login utilizando o kubeconfig file. Isso aqui a gente não viu ainda, então vamos pular, a gente vai utilizar o nosso BitterToken. Na verdade, a gente vai pegar esse token aqui, vamos copiar e vamos ver se ele ainda está válido para a gente utilizar. Então, token copiado, vamos autenticar. Basta copiar o token e colar e mandar fazer a autenticação. Prontinho, já estamos aqui com o nosso dashboard do Kubernetes rodando. E na próxima aula a gente vai dar uma espiada aqui, né? Vamos dar uma investigada aqui. Quais são essas opções que ele traz aqui para a gente de informações. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem à vontade para mandar qualquer dúvida, entrar em contato comigo através do nosso curso e nos vemos na próxima aula.